Bom dia, bom dia, bom dia, descomplique, bom dia, meus colegas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos aqui começando mais, né? Uma semaninha, olha que coisa, começamos ontem a semana, né? Mas só porque hoje eu estou em casa, eu estou achando que a semana começou hoje, gente, porque minha rotina começa hoje. Ontem foi folga, olha como é que a gente leva isso, né? Mas não, a semaninha já começou ontem. Bom dia, Grace, bom dia, Andréia, Amada, Paula, Pri, Gláucia, todos muitíssimo bem-vindos. Camilinha, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui maravilhosa. Débora, aproveitem o aviãozinho, disparem o aviãozinho para amigos, isso aí. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa bem legal, que é seleção de funcionários. Vou até colocar aqui o tema, para quem chegar depois não ficar perdido. Seleção de funcionários. Tá. É uma pergunta que a gente recebe sempre por aqui. A gente já teve lives sobre esse assunto, mas eu acho que nunca é demais a gente falar. E até a oportunidade da gente discutir um pouco a mais do que a gente já discutiu anteriormente. Todos nós, em algum momento da nossa vida profissional, a gente vai precisar contratar um funcionário, né? Seja no início da nossa carreira, e se a gente continuar com esse funcionário, a gente vai ficar um tempão sem precisar contratar, mas também se a gente não der sorte logo de cara, a gente vai precisar ficar contratando até chegar num funcionário que a gente julgue ser o ideal pro cargo e pro nosso consultório. O funcionário, ele tem um papel extraordinário, né, gente? Eu acho que todo mundo tem um pouco dessa noção. Tá fazendo isso no momento, Gláucia? Caramba, então boa sorte. Os funcionários, eles têm um papel importantíssimo, né, gente? Eu costumo dizer que antes do paciente chegar na nossa mesa, né, no nosso consultório, ele já falou com a sua recepcionista 3, 4 vezes, porque ele já ligou para marcar, ela já fez contato para confirmar, ele chegou na recepção do consultório. Então tiveram várias oportunidades daquele teu funcionário passar a mensagem que você quer que ele passe, ou também podem ter sido oportunidades de não passar a mensagem que você quer passar. Então ter o funcionário certo é fundamental, mas o funcionário ele não vai vir pronto, gente. Então eu quero começar falando dessa live sobre seleção de funcionários para dizer que, por melhor que seja o seu processo seletivo, por mais cuidado que você tenha na hora de escolher um profissional, eu vou dar algumas dicas aqui, uma sequenciazinha básica hoje aqui na live, por mais que você siga tudo certinho, se você não der treinamento adequado para a tua funcionária, para o teu funcionário, você pode estar perdendo um excelente funcionário, que tem um potencial muito bom, porque ele só vai ser maravilhoso, muito sensacional, se ele souber o que você quer que ele faça, se ele souber o que você entende como um atendimento de qualidade. Então, a gente vai fazer de tudo para selecionar, dentre as opções que a gente tem naquele momento de uma seleção, a pessoa melhor ali. Mas isso não quer dizer que ela vai vir pronta, que ela vai ser perfeita, longe disso, pessoal. Eu, por muitos anos, eu tinha a ilusão de que eu ia contratar alguém e que essa pessoa viria assim, enviada por Deus, sabe? Preenchendo todos os critérios. Só que muitas vezes, nem eu sabia quais eram os meus critérios, sabe? Você queria que a pessoa fosse perfeita, ela algumas vezes você não gostava de algumas atitudes, mas eu nunca tinha sinalizado pra ela quais atitudes que eu gostava, o que eu achava bacana ser feito ou não. Então, no fundo, eu é que não estava sendo uma boa líder. Eu é que não estava liderando bem aquela equipe. Concordo, alguns funcionários são péssimos de ser liderados, são totalmente insubordinados, dificultam muito qualquer trabalho. Isso é uma verdade. Mas na grande maioria das vezes, a falta de eficácia de um funcionário acontece pela falta de treinamento que a gente falha em dar, tá? Então, eu costumo dizer que quando você tem um funcionário que está com algum problema, a culpa, e é muito ruim a gente usar esse termo, né? Porque culpa, ninguém quer ter culpa. Culpa é uma coisa negativa, né? Mas responsabilidade, a gente pode usar muito esse termo, que todo mundo quer ser responsável. Todo mundo quer ter responsabilidade. A gente vê isso como uma característica boa.
Então, ao invés de você falar, a culpa do funcionário não tá produtivo, a culpa não, a responsabilidade desse funcionário não tá desempenhando bem o papel que eu esperava, muitas vezes essa responsabilidade é nossa, de não dar o treinamento adequado, tá? Então tentem mudar um pouco também as palavras que vocês utilizam, essa história de culpa para responsabilidade, porque são pequenas coisas, mas que tornam até a dinâmica do trabalho melhor. Porque, como eu falei, ninguém quer ter culpa, ninguém quer ser o culpado por uma situação, mas as pessoas querem ser responsáveis. Então, se você associa as situações do seu consultório a responsabilidades, olha, sua responsabilidade que tudo funcione como é mais fácil daquela pessoa tentar desempenhar melhor aquilo, porque ela quer ser vista como alguém responsável, tá? Deixa eu ver o que a Mariana falou. Gostei muito de uma frase que eu vi. Você pode mudar o que a pessoa faz, mas é muito difícil mudar o que a pessoa é. E é bem isso mesmo, Mari. Quando a gente tá fazendo um processo de seleção, o maior desafio nosso é tentar escolher a pessoa pelo que ela é e depois transformar o que ela é em coisas boas que ela faça. Porque a gente não vai, como você falou agora, conseguir mudar. Você não vai conseguir mudar a pessoa, o jeito que ela é. Você vai conseguir extrair dela uma melhor habilidade naquilo que você está pedindo que ela execute. Olha, que você está falando que a personalidade e o comportamento adequado são essenciais. O comportamento a gente ainda consegue modelar um pouco, né? Uma pessoa que tem um determinado tipo de comportamento, a gente pode explicar que naquele consultório não é ambiente daquilo, que a gente precisa de um outro comportamento. Mas personalidade é uma coisa muito difícil da gente mudar. A gente não vai conseguir chegar nesse nível de treinamento e nem faz sentido. É mais fácil que você procure alguém dentre os candidatos que tenha a personalidade que você julga ser mais compatível com a sua, inclusive. Afinal de contas, vocês vão trabalhar em conjunto. Então, quando a gente vai buscar, é importante eu estar frisando isso logo do início, gente, porque isso faz toda a diferença. A gente não vai conseguir o funcionário perfeito logo no momento inicial. A gente tem que olhar para aqueles funcionários que a gente vai ter de possibilidades, né? Que se inscreveram para o cargo, que mandaram um currículo, o que for. Você vai ter dentro daquelas opções que selecionar aquela que mais te agrade em termos de personalidade, como a Mariana falou. Algumas outras coisas eu vou falar. Onde mora para facilitar a chegada no trabalho. Algumas coisas são importantes de olhar. Mas, no fundo, o comportamento é algo que a gente vai percebendo com o tempo. É uma coisa que a gente vai treinando, é uma coisa que a gente vai colocando regra, colocando limite. A Marília. E também a personalidade dos funcionários entre eles. Se for ter mais de um, porque embate entre eles também pode. Com certeza, Marília. Vamos começar aqui, porque a primeira coisa que eu coloquei, meu roteirinho de live de hoje. A primeira coisa que eu falei que a gente precisa, anotei, né, pra falar com vocês, que a gente precisa fazer quando a gente vai escolhendo um funcionário, selecionando um funcionário, é identificar o que a gente está procurando. E aí entra o que a Marília falou aqui, por isso que eu já puxei logo o gancho. Você pode estar procurando o seu primeiro funcionário, o único que vai cuidar inicialmente do seu consultório. Então, ele precisa ter uma personalidade X. Ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser despachado, como a gente fala, ele tem que ser proativo, ele tem que ser subordinado, ele tem que aceitar recomendações, orientações, treinamento. Então, são várias características que você vai ter que procurar nesse funcionário que está ali para ocupar o papel único de funcionário. Só que, como a Marília falou, se você já tem uma rede de funcionários, se dentre esses funcionários você já tem um que é o líder dos funcionários, ou o gerente, o que for, o que você está procurando é alguém que vai estar, de repente, executando uma tarefa particular. Então, é importante que você procure alguém que vai ter capacidade de se relacionar com a equipe, alguém que vai aceitar que dentro da recepção, dentro dos colaboradores, ele vai ser subordinado a outra pessoa que não a você. Ele já tem que entrar sabendo disso. Ele pode, claro, crescer profissionalmente, trilhar um caminho maravilhoso no seu consultório, mas é importante que você saiba o funcionário que você está selecionando para o cargo que você está selecionando. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. E também a personalidade. Personalidade é importantíssimo. O que no currículo deveríamos dar mais importância? Paola, eu vou te falar, eu até anotei para dizer isso. Currículo é uma coisa que as pessoas muitas vezes colocam que elas querem que a gente escute ou que a gente leia. Não sei se vocês têm essa impressão. Toda vez que eu pego currículos para ver, eu fico com a impressão que a pessoa pegou um copy-cola da internet e trocou o nome,
trocou o endereço, o telefone e mais ou menos isso. Porque qual é o seu objetivo? Meu objetivo é crescer profissionalmente, contribuir com a equipe de forma eficaz e bababá. São frases muito feitas, que a gente sabe que muitas vezes não foi aquela pessoa que escreveu. Então o currículo, pra mim, eu vou te falar bem o que serve. O currículo me serve para ver as informações do funcionário, do potencial funcionário, do tipo, qual bairro que mora. Isso é importante porque seu consultório está numa determinada região. O funcionário, o potencial funcionário, ele mora no outro ponto da cidade, você vai ter que pensar na logística de transporte desse funcionário, que se demorar muitas horas já é um desgaste para ele já vai chegar no consultório um pouco mais cansado, vai ter que acordar um pouco mais cedo, é uma dinâmica mais difícil, além do custo maior, dependendo do número de transportes que ele tem que pegar. Então são coisas que eu particularmente levo em consideração quando eu estou olhando um currículo. Qual é o bairro que aquela pessoa mora e qual é a unidade que eu estou procurando? É para Tijuca ou é para Barra? Para eu saber se encaixa ou não, se faz sentido ou não. Então é uma coisa que eu olho no currículo. É claro que a gente tem que olhar qual a formação técnica que a pessoa tem, se a pessoa tem algum curso, se ela tem só o ensino médio, até para você ver o que você está procurando. Se está procurando um colaborador básico realmente lá para ficar na recepção, que você vai dar todo o treinamento? Ok. Não, estou procurando um funcionário, um colaborador que eu quero que fique assumindo a parte financeira do consultório, que seja um administrador. Naturalmente você vai precisar selecionar com um critério maior, procurando uma pessoa mais bem informada e mais capacitada para aquele cargo. Então, é importante a gente olhar o currículo e ver o que o currículo tem para falar, mas eu vou te falar que me chama muito mais atenção quando eu vejo um currículo que foge do padrão. Aquele currículo que você vê que realmente foi escrito com as palavras de uma pessoa, que não é um currículo, como eu falei, copy-cola. Isso me ajuda muito a ver que aquela pessoa ali é um pouco diferente pelo simples fato de ter se dado ao trabalho de escrever um currículo de próprio punho. Não é próprio punho porque não foi assim, né? Mas enfim, de próprio punho. A Juliana, deixamos de contratar uma pessoa super qualificada porque ela tinha uma personalidade que acha que teríamos problemas. E exatamente, Ju, esses dias eu recebi uma mensagem, uma pergunta. Clara, eu contrato alguém experiente ou alguém sem experiência para eu treinar? Eu falei, olha, não para por aí a pergunta, né? Depende. Se você me perguntar se eu prefiro alguém experiente, mas que tenha dificuldade de receber instruções, alguém mais insubordinado mesmo, ou alguém sem experiência nenhuma, mas cheio de gás, cheio de energia e que vai estar aberto a ser treinado, a ser capacitado, eu, Clara Morena, eu prefiro ter o trabalho de treinar aquele funcionário, mas estar diante de um funcionário que aceita, porque ele tem que aceitar, gente. Infelizmente, existe uma coisa chamada hierarquia. Você, óbvio, vai se portar como um líder, a gente quer fugir daquela ideia de chefe, mandão, que tem, na verdade, um respeito pelo medo. Não é isso que a gente quer. Chegou a doutora Clara, gente, pelo amor de Deus, fica quieta. Não é isso. Quero que as pessoas tenham liberdade no consultório para serem quem elas são, mas eu quero extrair o melhor delas também, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, a gente tentar buscar ser um líder excepcional, ser uma pessoa muito boa com os nossos funcionários, que seja uma mão de via dupla, que a gente seja respeitado, admirado pelos nossos funcionários. Porém, a pessoa ela tem que saber que o consultório é seu. Ela tem que respeitar as recomendações, as instruções, as orientações dadas por você. Se você quer que use uniforme, não tem discussão, gente. Tem que usar uniforme. Você quer que use cabelo preso com coque. Gente, não tem discussão. Tem coisas que não cabem em argumentação, sabe? Não cabe. Então, se eu precisar escolher um funcionário que vai estar aberto a ser enquadrado, ser modelado, eu prefiro, mesmo que ele não tenha experiência nenhuma. Eu já recebi pessoas falando, doutora Clara, mas eu não tenho experiência. E eu acho brilhante a pessoa que tem a humildade de chegar na sua frente e falar, eu não tenho experiência, mesmo ela querendo muito aquele trabalho. Então é um momento que eu sempre pergunto, você tem disposição de aprender? Qual é a sua vontade de aprender? Qual é a sua fome de estar de realmente ser treinado, de ser habilitado a isso? Se a pessoa tiver vontade, gente, eu acredito que todo mundo aprende o que quer. Eu acho que ninguém, salvo exceções, é claro. Claro, a gente tem pessoas com déficit cognitivo mesmo, mas acho que no geral, se a pessoa quer aprender uma coisa, ela aprende. Então, realmente, Ju, é com dó no coração que a gente abre mão de um profissional qualificado, né? Você fala, infelizmente não vai ter espaço aqui, porque se ele é muito capacitado, mas ele vai entrar em conflito com toda a equipe que já está instalada, se ele vai trazer mais problema do que solução,
E o tempo, a experiência faz isso também. Faz com que a gente cheire que o negócio não vai dar tão certo assim, né? Ingovernável. Isso aí, Ju. Isso aí. Vamos lá. Acho que falar para escrever um texto é importantíssimo. Isso aí, Raquel. Isso aí, porque... Peraí. Boa, Raquel. Enviar mensagens com português errado é muito feio. Eu vou seguir aqui o roteirinho, gente, porque senão eu vou acabar não conseguindo passar as ordens, as orientações, porque eu ia falar em relação à mensagem também, enfim. Então, a primeira coisa que eu oriento é que a gente saiba o cargo que a gente quer para aquela pessoa, né? O que a gente está buscando? Qual o funcionário? É um funcionário para RH? É um funcionário para parte financeira? Não, é um funcionário para telefone? É um funcionário para... Enfim, você vai identificar qual é o perfil que você está procurando. No geral, a gente procura pessoas, né, comunicativas, proativas e com capacidade de receberem ordens, as pessoas subordinadas, né, como a gente fala. A gente tem que captar currículo. Eu uso um site chamado, eu vou até colocar aqui pra vocês, Cine. É um site que... pior que eu coloquei, tá. É um site que a gente consegue dizer o que tá procurando e recebe vários currículos relacionados àquele cargo. Então é bem legal, você vai receber uma enxurrada de currículo e você vai poder selecionar. Uma coisa que eu já fiz e que não funcionou, me trouxe mais problema do que solução, e que fique de exemplo pra vocês, era colocar na internet, no Instagram. Pessoal, a gente está ampliando a equipe, olha, quem tiver interesse, manda um currículo e tal, babá, a gente vai fazer processo seletivo, não. Eu arrumei um monte não, mas uns 2, 3 problemas quanto a isso. Por quê? Teve uma paciente que, Clara, minha sobrinha tá precisando de emprego, ai, nossa, ela é tão querida e tal. E era uma paciente super querida minha também, então fiquei numa situação super delicada. A outra, ai, Clara, minha tia, caramba, ela é super experiente. Então rolaram situações que eu fiquei contra a parede, mas tem um lema que vocês têm que levar para a vida de vocês. Nunca contrate alguém que vocês não possam demitir, porque senão vocês estão escravos dessa contratação. Se eu contratar essa pessoa simplesmente porque ela é sobrinha da minha paciente, se eu me visse encurralada a esse ponto, eu não conseguiria em momento nenhum demitir essa mesma paciente pelo mesmo motivo. Esse mesmo funcionário pelo mesmo motivo, por ela ser sobrinha da minha paciente. Então sempre pense isso, não contrate ninguém que você não possa demitir, tá? Com base nesse site eu seleciono currículos e aí, gente, vocês podem, como eu falei, diante dos currículos eu tento ver local que mora, eu tento ver a idade. Qual idade que eu tô procurando? Eu tô procurando alguém que tá entrando no mercado de trabalho ou alguém mais maduro? Eu tô procurando alguém para um cargo específico, então precisa de algum curso específico, algum curso que vai me ajudar, que tenha. Então eu vou dando uma pré-selecionada nesses currículos que eu selecionei inicialmente. E com essa seleção feita, você pode marcar entrevistas individuais ou você pode marcar antes disso algum encontro em grupo. Dinâmicas de grupo você consegue ver, por exemplo, como que as pessoas se comunicam, se relacionam em equipe. Faz alguma dinâmica para ver colaboração. Se a pessoa está ali brigando por um cargo, certo? Será que ela vai ser capaz de colaborar com a outra? Ou ela vai ser mesquinha de querer só ela fazer aquela tarefa, sobressair e deixar todo mundo para trás? Na dinâmica de grupo, a gente consegue identificar algumas características das pessoas. Na dinâmica de grupo, você pode, por exemplo, colocar as pessoas para se apresentarem, para falarem sobre si. Você vai ver como que a pessoa fica para falar em público, se ela é comunicativa ou não, extrovertida ou introspectiva. Tem umas dinâmicas também, até a gente falou uma live aqui só sobre dinâmica. Tem uma dinâmica que você pode brincar com as pessoas, fazer dinâmica, né? Sabe a dança da cadeira? É mais ou menos isso. É você colocar uma caixa na mão da pessoa e falar, olha, vocês vão passando a caixa e a caixa tem um problema a ser resolvido dentro. Tem vários problemas. Quando a música parar, no colo de quem tiver, vai ter que tirar um problema daí pra resolver, pra falar sobre. Isso você consegue perceber nessa dinâmica, o quanto a pessoa fica afobada pela possibilidade de ter um problema nas mãos dela. Então aquela pessoa que pega e já joga pra frente é diferente daquela que tá ali numa entrevista de emprego, ela quer, ao mesmo tempo ela não quer passar por cima de ninguém, mas ela quer mostrar a capacidade dela. Então, se ela quer estar com um problema na mão dela pra ter a oportunidade de mostrar, pra, né, se tornar desenvolta. Então você consegue também identificar perfis nessas dinâmicas. É muito legal. Diante das pessoas que você selecionou,
Nessa dinâmica você pode, por exemplo, eu quero que vocês escrevam um parágrafo sobre tal assunto, sobre o que é o cuidado, a gentileza, cuidado com as pessoas, enfim, você pode escolher o tema. Você vai nesse momento, foi o que eu falei até onde? Não sei se foi aqui no Instagram, eu falei sobre isso esses dias. Eu acho que foi no grupo do Telegram dos alunos ontem, foi isso. Falei, gente, vocês não estão com isso procurando uma professora de literatura, né? Você não tá procurando alguém que fale, que escreva uma poesia, não é isso? Você tá querendo saber se a pessoa concorda verbo, se ela sabe pontuação, se ela sabe vírgula. Então, isso é muito legal que a gente consiga testar, né? No processo seletivo. E aí, Clara, fiz as dinâmicas de grupo, tive 3, 4 pessoas que me chamaram mais atenção, marca uma entrevista com essas pessoas, tá? E na entrevista, uma coisa muito bacana, gente, é tentar ler. A gente fala que várias vezes já falou de programação neurolinguística, certo? Que a gente tem que tentar ver o quanto a pessoa tá à vontade com a situação, o quanto não, o quanto ela tá exaltada, o quanto ela tá calma. Você consegue ler a pessoa através de gestos e ações e posições, sem que necessariamente ela esteja falando nada. Então, durante a entrevista no 1 a 1, tenta calibrar essa percepção sua diante daquela pessoa para você tentar identificar coisas que ela não tá falando, mas que ela tá demonstrando. Por quê? Numa entrevista, a pessoa que procura um emprego e ela tem uma certa experiência, ela já sabe o que a gente quer ouvir. Então fica muito aquela frase pronta. A gente tem que fugir dessas frases prontas. Então, quando você estiver entrevistando, não pergunta coisa de sim e não. Fuge dessas perguntas fechadas que a gente fala. É sim ou não como resposta? Não. Pergunte coisas abrangentes. Faça perguntas abertas que a gente fala. Que são perguntas que a pessoa vai precisar elaborar ali um raciocínio, que ela vai precisar elaborar uma resposta para você. Então, e não se contente apenas com a resposta falada. Tente identificar a resposta corporal dessa pessoa, porque diz muito pra gente, né? Deixa eu ver agora o que vocês estão falando pra gente bater papo. Pois é, contratamos uma menos experiente, mas que está dando super certo. Muito esforçada e proativa. Ju, eu acho o esforço, né? A pessoa esforçada, maravilhoso você ter alguém assim na equipe. E você pegar alguém cru, alguém muito novo, que não tem experiência naquilo, e treinar aquela pessoa, você está dando para ela uma profissão. Você está tornando ela uma expert naquilo. Então, muitas pessoas vão se sentir gratas a isso. Porque na pior, a minha irmã, vou contar para vocês, a minha irmã hoje em dia tem loja de roupa, né? Ela trabalhou de moda, loja, sempre foi o negócio dela. Quando ela era bem mais nova, o primeiro emprego dela foi em loja de roupa. E ela reclamava muito. Ela falava, gente, ela chegava em casa arrasada. Ai, gente, a Claudinha, que era a chefe dela, gente, ela é muito... Nossa, ela é muito exigente, ela é muito rígida. E ela, assim, contava várias coisas que a chefe, né, dela fazia, que deixavam ela e as funcionárias irritadíssimas. Era muita exigência, era muita regra. Era quase um quartel, vamos dizer assim. E isso, por muito tempo, fez mal pra minha irmã. Ela ficava angustiada com aquilo. Até o ponto que ela virou a chave e que ela falou, cara, que bom que a Claudinha é assim comigo. Porque foi... Isso ela percebeu depois de um tempo, né? Foi exatamente por a Claudinha ter sido tão rígida, tão exigente com ela, que preparou ela para ser muito boa nisso. Tanto que logo depois ela saiu para ter a própria loja, né? Em outro segmento, não era a mesma coisa, não foi concorrência direta, mas ela teve capacidade, porque ela foi muito bem treinada. Então, um funcionário que não tem expertise em alguma coisa e você treina muito bem ele, muitas vezes, se ele tiver o mínimo de noção, ele vai ser muito grato a você por isso. Porque você está preparando ele pro mundo, né? A gente, óbvio que não quer perder o funcionário. Mas uma vez que ele fique muito bem treinado, ele vai ganhar muito mais, vamos dizer. O passe dele fica mais valioso, né? Você começa a querer muito mais ele na sua equipe e se ele não estiver satisfeito também, é uma mão de via dupla. Ele pode simplesmente, em algum momento, querer sair da equipe. Então, ter pessoas de boa vontade e esforçadas, pra mim, é o funcionário imbatível, de verdade. Mariana, acho que funcionário experiente muitas vezes é relutante a mudar todo o seu jeito e conduta durante o trabalho. Concordo, Mariana. Concordo, sim. E o funcionário experiente, gente, ele pode ter experiência em outra coisa. Não necessariamente na tua área. Ele pode ter trabalhado para alguém, de repente, mais antigo, mais velho, que tinha outra visão de um consultório de sucesso, de qualidade.
Então é bem complicado você procurar só por experiência. Por experiência própria, tá? Vale muito mais a pena você ter alguém empenhado, alguém de coração aberto para aprender, com sede, aquela pessoa que busca conhecimento. Tô super satisfeita com a sua. Ah, que legal, Ju, que bom. A Giza, eu cheguei no consultório sem experiência. Tenho muito orgulho de dizer que minha chefe que me qualificou. Que legal, Giza. A Giza é uma querida aqui que é secretária e tá sempre, acompanha todas as lives, é super, super diferenciada. A Lud, essa de escrever um texto é fundamental, usamos muito o Zap. Exato, Lud, exato. Muitas das nossas mensagens, elas podem ser padrões, né? A gente pode colocar aquelas mensagens padronizadas e papum. Porém, o nosso funcionário vai ter que se comunicar. Então, concordância verbal é... Não só concordância verbal, né, gente? Ponto, vírgula, escrever minimamente direito, né? Igual contratar família, Cláudia, exatamente. Não contratem ninguém que vocês não possam demitir. Se o motivo da contratação for você ter se sentido encurralado, é o sinal de fumaça para que você não contrate. Por quê? Nesse momento que você ainda não contratou, você não tem esse problema. Esse problema ainda não é seu. No momento que você contrata, isso se torna um problema 100% seu. E aí, se você se sentiu encurralado para contratar, imagina o quanto você vai se sentir encurralado para dispensar. Então é isso que a gente tem que pensar, tá? A dinâmica de grupo é entre as candidatas ou com as pessoas que já são da equipe? Não, Fê, com as candidatas. Você pode até bolar, de tempos em tempos, dinâmica de grupo com os funcionários da sua equipe para reciclagem. Pô, tá vendo algum aspecto que não tá legal na equipe, algum problema que tá tendo de forma recorrente? Bola uma dinâmica de grupo, faz aí algum encontro entre vocês para estreitar a relação, para colocar realmente tudo em ordem. Você pode fazer isso com a sua equipe. Mas nesse caso aqui eu falei de dinâmica de grupo para contratação, para as funcionárias candidatas, tá? Bom dia! Também as pessoas proativas e que se esforçam é tudo. Já passei a secretária nota 10 para ela assistir. Ah, que legal, Ju! Gostei muito de algumas sugestões, como perguntar qualidades e defeitos, como lida em situações de reclamações, o que o ex-chefe falaria dela agora. Exato. E se possível, Mariana, tem essa também. Pedir recomendação do antigo chefe. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, dependendo do cargo que você está querendo para a pessoa. Você pode pedir uma carta de recomendação do antigo trabalho dela. Por que foi dispensada? Eu já entrevistei pessoa, uma mulher em especial, que tinha uma qualificação muito boa, tinha vindo de uma clínica muito bacana aqui no Rio, e que durante a entrevista, ela por 2 vezes falou mal da antiga chefe. Naquele momento eu cortei, eu falei, ela pode ser uma pérola de funcionária. Se ela fala mal da funcionária, da antiga chefe dela aqui, daqui a pouco é mal de mim que ela vai estar falando. Então não, a gente tem que procurar pessoas que sejam discretas, que entendam que uma vez que o paciente vai para o teu consultório, existe uma coisa que é o sigilo médico. Ela tá vendo quanto o paciente está gastando no seu consultório, ela não pode comentar isso com ninguém. Tem que ser alguém muito sério quanto a isso, né? Muito boa a sugestão das perguntas, Mari. Muito boa. E algumas dessas perguntas, por exemplo, qualidade, defeito, são perguntas que algumas pessoas já vão esperando. Então, elas já vão meio que com um discurso pronto. Então, eu acho que não são perguntas que você consegue ver como que a pessoa elaborou um raciocínio. Mas mesmo assim são perguntas válidas. Agora, se eu puder escolher, eu prefiro perguntas que a pessoa... inesperadas, assim, coisa que a pessoa não imagina que você vai perguntar, para que ela dali tenha que desenvolver um raciocínio, pensar ali de forma sob pressão, como que ela vai estar agindo, né? Aí é minha zero proativa. Ah, Raquel, vamos dar uma injeção de ânimo nela. É a cara do meu chefe da residência, Ju. Eu tive uma chefe assim também na Fiocruz. Cara, a mulher era osso duro de roer, era carne de pescoço, era tudo de ruim. Só que hoje eu entendo. E foi minha primeira chefe também. Então foi a chefe que me colocou na linha. E eles são muito importantes, né? Por mais que no momento a gente não entenda, que a gente reclame, fique brabo e queixe, é legal ter essas pessoas lá no início da nossa carreira, né? Fazendo perguntas diferentes e inesperadas, aumenta a chance delas serem honestas. Exato. Se você perguntar coisas muito previsíveis, né, Mariana? Ela já vem com resposta pronta. Então acaba que serve muito pouco, né? A Juliana me bateu tanto que eu absorvi alguns hábitos dele pra minha vida profissional. O que acho que foi algo muito bom. Exato, Ju. Tem o seu lado bom.
Quando a gente tá vivendo aquilo, a gente não consegue ver nada bom. A gente só fica se sentindo humilhado, diminuído, estressado. Só que depois você vê que pode ser bom. Pode ter uma vantagem, ter um chefe difícil. A Fernanda, contratar alguém que trabalhou como vendedora pro cargo de secretária é uma boa? Fernanda, pode ser. Não é uma regra, por quê? Pra ser um vendedor, a gente fala também muito sobre isso aqui. A gente tem que treinar, né, habilidades de vendas. Todo mundo já foi vendedor algum dia, por mais que você não goste de falar sobre isso. Quando você negociava com seu pai, com a sua mãe, alguma coisa lá, criancinha, você negociava, tá? Então você já teve aí um pezinho na venda. E a gente perde isso com a vida. Então, quando você quer alguém para um cargo de venda, essa pessoa tem que ser treinada. E existem diferentes empresas e diferentes formas de treinamento, tá? Então, pegar uma vendedora. Se você me perguntar, Clara, pegar uma vendedora que teve um bom treinamento para vendas, é bacana? É. Mas você pode pegar uma vendedora que assumiu o cargo de vendedora que não teve um treinamento para isso. Então, basta saber o quanto ela foi treinada para aquele cargo que ela ocupou. Porque nem toda empresa oferece treinamento de valor, né? Para vocês terem noção. Aqui em casa a gente admira muito o Flávio Augusto. Não sei se vocês conhecem. Flávio Augusto da Geração de Valor, é o dono da WhatsApp. A gente gosta muito dele, tem todos os livros dele, enfim. Assiste o podcast dele, enfim. E ele há pouco tempo abriu vaga para vendedor. Olha que loucura, como é que vai a minha mente é do Cláudio. Ele abriu vaga para vendedores da WhatsApp, para cursos ele abriu agora um curso online, aí ele estava abrindo vaga para vendedor da WhatsApp. Então ele abriu envio de currículo e tal, ia dar treinamento de vendas. Pois o Cláudio, inicialmente, depois me convenceu e eu também queria, nos inscrevermos para vaga de vendedor da WhatsApp para aprender o treinamento dele. Olha que coisa, a gente não fez isso porque, enfim, não ia ser... Como é que a gente ia colocar o nosso currículo para ser vendedor da WhatsApp? Enfim, ele ia ficar... Podia dar confusão. Mas que, de fato, interessou a nós saber qual que é o processo de treinamento dele, seria muito interessante ter acesso a isso, né? Porque é uma empresa de crescimento farto, então, e que trabalha diretamente com vendas. Então, depende, Fernanda, se essa sua secretária, essa sua candidata, se ela teve um bom treinamento em vendas, tá? Outra coisa é gostar de pessoas. Exatamente, Cláudia. Tem que ser uma boa ouvinte. Sabe aquela funcionária que você já conversa e ela, antes de te ouvir, ela já tá querendo responder? Tem muita gente assim. Ela não dá pausas pra você falar. Ela quer falar, responder logo, se mostrar muito proativa. A pessoa que tem dificuldade de ouvir, ela não vai ser uma boa secretária, uma boa recepcionista. Tem pacientes que chegam na recepção querendo se desabafar, querendo falar. Se a tua funcionária ela não tiver capacidade de ouvir, pode ser que ela não seja uma boa funcionária, tá? Então tem que gostar de pessoas, com certeza. A Juliana, se fala mal da antiga, pode falar mal de nós. Com certeza, Ju, com certeza. E aí começou a contar alguns detalhes do quanto ela não gostava do... Foi alguma coisa bem delicada, assim, que quase que eu falei, minha filha, na próxima vez que você for fazer uma entrevista, não fala isso não, tá feio. Mas deixei quieto. Não foram da minha cabeça, aprendi. Que bom, Mariana, que legal. Você sempre vem aqui também sugerir coisas legais. A Juliana, Fernanda, pensei nisso. Uma pessoa que tem experiência em vendas pode se tornar uma excelente secretária, pois ela pode dominar o dom da venda. Isso aí. Hoje eu dou o maior valor no meu chefe, Clara. É muito legal, né, Ju? Quando passa, a gente valoriza. Tenho o maior respeito por ele, ter me passado a disciplina que ele tinha, ok. Ouvi uma sugestão de contratar funcionárias de lojas de alto padrão. Elas são treinadas a encantar. É isso aí, Mariana. Tem lojas, gente, que... Eu já fui numa loja, fui até uma loja básica, Nescafé. Cara, a mulher da Nescafé, eu e o Cláudio, a gente falou assim, gente, será que ela não tá querendo trocar de emprego, não? Na época a gente tava precisando de uma funcionária, porque aquela pessoa, ela já tá treinada e, assim, a fazer um bom trabalho. Ela já tá treinada a realmente encantar, como a Mariana falou. Então, depende dos antigos trabalhos da pessoa, pode não ser consultório médico, mas pode ser uma loja de alto padrão, pode ser uma... concessionária, eu uso muito aqui exemplos de concessionária, uma concessionária de carros de alto nível, que sabe lidar com o público, sabe vender, sabe encantar, sabe despertar desejo, pode ser uma boa funcionária. A Giz, eu acho inaceitável nesse momento o funcionário ser resistente às mudanças. Me parece que não tá nem aí pro trabalho.
Giza, tem pessoas que realmente não estão nem aí pro trabalho. Eu falo com os colegas, né, que eu acho que esse momento de pandemia, ele pode ser um momento muito legal para você mudar coisas que você não estava satisfeita e que não tinha como fazer isso antes, não tinha tempo, ou não sabia que não estava conforme deveria. Percebeu que tem que fazer diferente? Sentar com a secretária, com a equipe e passar para eles, gente. É um momento de reciclagem do mundo, né? As pessoas estão se realinhando, se ressignificando. Então, você como um gestor de consultório, você pode também ressignificar algumas coisas, reajustar, realocar as pessoas e tudo bem, tá? Meu Deus, você e Cláudio pensam muito além. Fernanda, vou te falar, a gente gosta muito disso. Então, por isso que a gente viaja, né? Isso foi uma viagem, na verdade. Mas se bem que a gente queria real. Porque, cara, é um esquema de venda muito bacana dele. É um processo... Ele chegou onde ele chegou por ser um puta vendedor, entendeu? Então, eu imagino que o treinamento dele seja sensacional. A Ju, ontem, por exemplo, liguei na menina que faz minhas necessárias para os brindes do consultório. A pessoa avisou que só vai voltar a trabalhar em 2021. Fiquei passada. Não deve estar precisando, Ju. Deve estar de boas na lagoa, no plena pandemia. Gente, olha só. Falei basicamente, né, de um roteirinho, do que a gente fazer para contratação, para seleção de funcionários. Tem mais um detalhe que eu quero deixar, assim, de mensagem para vocês. Período de experiência foi feito pra gente testar o nosso funcionário. Foi feito pra gente observar o nosso funcionário, pra gente ver se ele se enquadra, se ele não se enquadra no campo de batalha, como a gente diz, na prática, tá? Tudo que a gente faz em entrevista, em seleção, no período de contratação, é muito a imagem que a pessoa nos passa. É claro, você pode ler muito bem a expressão corporal da pessoa, você pode fazer perguntas ali inesperadas para esperar o que ela vai te dizer, tudo isso você pode, mas é na prática, é na vivência do dia a dia que você vai saber se você acertou nessa contratação ou se você errou. Se essa pessoa ela realmente é dedicada, é proativa, é comunicativa, é subordinada, se ela tem todos os critérios que você exigia, que você esperava ou não. E se ela não tiver, gente, utilize o período de experiência para avaliar isso, para tentar estimular isso. E se não der certo, dispense essa funcionária no período de experiência. A experiência é feita exatamente para isso. Eu vejo pessoas, e eu me enquadro nesse papel, de usar a experiência, não usar a experiência, entender que tudo é a mesma coisa. Contratei minha funcionária brilhante, querida, agora vai ser treinada, nananã. E não cogitar que ela estava em experiência, gente. Não é à toa que existe experiência. Se o funcionário ele não está desempenhando um bom papel neste período, não se iluda. Ele não vai mudar o jeito, ele não vai ficar mais acessível, mais aberto depois. Então, use o período de experiência para experimentar, né? Se dê esse luxo. E aí, eu já fui essa pessoa de, mas poxa, dispensar a pessoa, é muito ruim você dispensar um funcionário. Mas você tem que pensar o seguinte, olha, você contratou a pessoa para aquela função. Você foi o mais claro possível, você deu treinamento, você alinhou, sinalizou que não estava legal, você deu feedback. Porque uma coisa é você contratar um funcionário para um cargo, deixar o funcionário largado, depois de 2 meses e meio, 3, falar, pô, você não desempenhou bem, você foi um cretino, pô, não fez o negócio direito, tá demitido. Cretino você pensou, tá? Você não vai falar isso. Na verdade, o cretino da história foi você, que contratou a pessoa para um cargo e não deu treinamento. Mas se você contratou, deu treinamento, sinalizou que não estava bom, tentou ajustar, tentou alinhar, tentou fazer dar certo e não deu certo, gente, não olha para trás. Tem várias outras pessoas que estão querendo aquele cargo. Lembra de quantos currículos você vai ter recebido para aquele cargo que chegou lá no finalzinho do funil, vamos dizer assim, tá? Então, faça tudo o que for possível para enquadrar aquele funcionário. Não sendo possível, não fica com essa bola de ferro no pé, porque é mais ou menos isso que vai se tornando com o passar do tempo, tá? Não se iludam. Período de experiência é o período do encantamento. Se o funcionário, nesse período, ele não te encantou, não espere que isso aconteça depois, pessoal. Bom, acabou, né? Live foi legal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que deu pra gente conversar bastante aqui. Fazer um bate-papo bacana sobre contratação, sobre seleção de funcionários.
que vocês me dizem? Curtiram? Gostaram? Foi bom pra vocês também? Deixa eu pegar aqui, ó. Tema de amanhã. Pacotes, tratamentos agrupados. Como que a gente precifica isso, tá? Acho que vai ser bem legal esse tema também. Eu não lembro se a gente já fez live sobre isso. Vai ser ótimo. Adorou? Isso aí, gente. Que bom que vocês gostaram. Lembrando a todos vocês que a live não tá ficando mais salva aqui pelo Instagram. Tá ficando salva no YouTube. E o link do YouTube eu mando pro nosso canal do Telegram. Então, se tem alguém aqui que ainda não faz parte do canal, é hora de começar a fazer parte, né? Todas as informações importantes eu coloco por lá e a gente vai criando esse grande grupo. Não consegui ficar muito tempo, mas adorou o jeito como eu me comunico. Ah, que legal, Gisele! Que legal! Treinamento. Isso é treinamento, porque eu não me comunicava bem. Mas, enfim, isso fica para um outro assunto. Que bom, pessoal. Olha, aproveita a pandemia para me livrar de uma bola de ferro. Ah, Letícia, tá vendo como é que a pandemia também trouxe coisas boas e levou coisas ruins? Como faz para entrar no canal? Vivi, olha só. Na página do Descomplique, né, aqui no Instagram, tem um link ali na biografia. Um Linktree/Descomplique seu consultório. Quando você clica ali, vai abrir para você 3 opções. Uma delas é entrar no canal do Telegram. Clicou ali, você entra automaticamente. Combinado? Hoje é dia de Santa Clara, hoje é 11 de agosto. Minha mãe sendo minha mãe sempre, né, mãezinha? Querida. Pessoal, então é isso. Um super beijo. Amanhã nos vemos aqui pontualmente às 8 da manhã, tá? Beijo!